Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, sou um professor de administração e de economia, que aqui nesse canal sempre traz vídeos relacionados ao mercado financeiro, empresas e gestão. O vídeo de hoje é uma daquelas assessorias financeiras que eu tenho feito para as pessoas, né? Na realidade é uma das primeiras assessorias financeiras que eu fiz, assessoria financeira gratuita. Eu vou deixar um cardzinho aqui te explicando por que que eu fiz isso, né? Você vai ver a minha motivação. Eu comecei indignado, digamos assim, com as pessoas de mais alta renda que estavam usando o auxílio emergencial concedido pelo governo, né? Enfim, eu estava vendo que as pessoas que realmente precisavam não estavam sabendo lidar com as suas contas, e eu me dispus e estou me dispondo a pelo menos uma pessoa por semana auxiliar em finanças pessoais, na gestão financeira da própria empresa, dos próprios negócios, enfim. E tem muitas pessoas que me mandam e-mail. Se você quiser me mandar, rodrigo@eeap.com.br, fique à vontade, eu vou ter todo o prazer em te atender, tá? Esse daqui, na realidade, é uma das primeiras assessorias que eu fiz. Nem todas as pessoas que eu assessoro, que eu tenho assessorado, eu estou trazendo o caso aqui, tá? Algumas eu imaginei que no começo, eu imaginei que no começo que eu ia trazer quase todas, mas não é impossível, e muitas são parecidas. Então, o caso, por exemplo, do Bruno aqui, o Bruno foi um dos primeiros assessorados, e realmente nos primeiros, assim, acho que foi no primeiro, segundo dia que eu comecei a campanha, e várias outras pessoas, depois dele, vieram com situações parecidas. Então, eu acho que, falando do caso do Bruno, eu chego a muitas pessoas. Porque o Bruno é um menino o caso do Bruno já foi, tá? Mas é só para... Eu uso aqui o momento, a situação, para apresentar para outras pessoas. Então, o Bruno é um menino de 22 anos que já foi experimentar diversos produtos bastante voláteis, com bastante variação dentro do mercado financeiro, investe em fundos imobiliários, enfim. E tem dúvida, fala, puxa, eu queria aumentar o meu patrimônio, eu queria melhorar, eu ganho muito pouco de Nubank, por exemplo. Ele chega a falar que ele ganha lá no cofrinho da Nubank 2,15, que era o CDI na época, né? Só para você ter uma ideia, de lá para cá já caiu, o CDI já está pior do que isso, né? Mas enfim. E aí eu falei, não, e aí a gente auxiliei o Bruno lá, tal, e eu quero trazer esse caso aqui. Para trazer esse caso aqui, eu separei em 3 partes que tem a ver se você é uma pessoa jovem, se você quer formar patrimônio financeiro, se você quer saber como melhorar a sua chance de multiplicar o seu dinheiro, né? Como é que esses 3 pontos eu quero trazer para você. E aí o primeiro ponto é aumento do patrimônio. Então, eu gosto sempre de uma figura de linguagem, uma piadinha, uma anedota que as pessoas falam quando elas dizem assim, né? Você né, agnóstico ou ateu, né? A pessoa tem que ter muita fé para ser ateu, né? E também tem que ter muita fé para acreditar em Deus. Como pessoas com pouca fé como eu gostam desse tipo de anedota, porque atende para mim, né? Que fica em cima do muro. E aí a pessoa que é ateia, né, conversando com a outra que é fervorosamente crente em Deus, e a pessoa fala, não, mas Deus não existe. Ah, Deus não existe? Sobe no avião, chega lá em cima, dá 2 balançadas, você vai ver se você não vai, meu Deus do céu, pôr a mão na cabeça, né? E eu acho que é verdade. Porque o ateu, ele tá muito, né? O amor e ódio ali, ele tá na boca do gol para acreditar em Deus, mas ele não se convence, ele quer que Deus venha e abraça ele. Mas o nosso assunto não é ateu, eu não sei por que eu tô falando disso. O aumento de patrimônio, né? Então, a pessoa quando está numa situação de extrema, ela aceita tudo, né? Então, o ateu lá no avião, balançando, ele fala, oh, meu Deus, me ajuda. A pessoa, quando está numa situação como a gente está, a nossa economia está há anos já passando mal, né? Veja, o Bruno com 22 anos, então quando a nossa economia começou a entrar em crise, há 6, 7 anos atrás, há 7 anos atrás praticamente, né? Em 2013, 2014, a gente começou a ver os primeiros sinais em 2014, vamos por 6 anos, aí o Bruno tinha
17, né? 17, 16. Então, os jovens, eles estão passando por um Brasil cada vez mais difícil. Eu, quando tinha 22, eu já contei isso aqui, exatamente em 2002, né? Foi quando o Brasil começou a voar, né? Começou a melhorar. A gente teve um estirão aí, por exemplo, em Bolsa de Valor de 2002 até 2007, 2008, quando teve a quebra na Bolsa de Valores. Então, dos meus 22 até os meus 28, aí a Bolsa de Valor caiu por conta dos norte-americanos lá e dos bancos fazendo operações alavancadas contra a economia do país. E depois de 2008 até recentemente, né, vamos pôr até 2019, 2020, aí você teve uma nova subida com um solavanco no meio, em 2014, mas você teve uma nova subida grande, né? Então você tem aí mais ou menos uns 700%, eu já fiz essa informação, eu vou deixar o gráfico aqui na tela, você tem mais ou menos uns 780% de variação do Ibovespa nesse período. As pessoas que são mais jovens, elas já estão com ao contrário, né? Elas já estão com uma situação pior, né? Elas estão, aos 22 anos, numa situação econômica pior. Então eu imagino, e aí por conta da idade, por conta da ânsia de mudar as suas próprias condições, né? Para algumas pessoas, isso é muito latente, eu sei, porque eu sou uma dessas pessoas. Então a vontade de aumentar o patrimônio, ela vem, e aí quando você está nessa situação extrema, né, desemprego, economia, quando você está nessa sua situação extrema, você pode perceber que na economia e na sociedade de maneira geral, acabam surgindo tipos que você tem que fugir. São as pessoas que vão aproveitar esse desejo que a gente tem de melhorar de vida para aproveitar, para tirar proveito de nós, né? Podem ser casos mais graves, tipo estelionato, e aí tem que ir para a polícia, tipo líderes religiosos, né? Essas coisas todas aí, pirâmides financeiras, tem muita gente caindo em pirâmide. É inacreditável, assim, a capacidade das pessoas de se envolverem em pirâmides. Então tem esses casos que são casos de polícia, mas tem os outros casos mais simples, tipo da Betina, do cara do Empíricos, o Primo Rico, não sei quem lá, esse monte de gente, gurus, né? Que vão prometer que eles têm uma fórmula de você ficar rico. Quando, na verdade, esses caras já são ricos. Eles estão te vendendo produtos. É isso, basicamente. Se você pegar uma pessoa, a única condição que você tem de aumentar o seu patrimônio, atenção, para que não fique dúvida, a única condição que você tem de aumentar o seu patrimônio é aumentando a sua renda. É aumentando a sua renda. Ninguém fica rico gastando menos. As pessoas ficam ricas ganhando mais. Então você precisa ganhar mais. E onde você vai ganhar mais? Empreendendo, no seu trabalho, fazendo uma coisa que é valiosa. Se você vai trabalhar numa atividade que as pessoas não dão valor, que tem muita mão de obra, que não tem um sindicato, que não tem uma proteção, enfim, você está morto. Você está morto. Você não vai ter renda suficiente para aumentar o seu patrimônio. Você tem que trabalhar em coisas que sejam bem avaliadas. E como é que você trabalha em coisas que sejam bem avaliadas? Tendo capacitação, né? Tendo instrução, tendo educação, tendo instrução, especialmente tendo instrução em alguma coisa que seja importante. Então, ao invés de gastar o seu tempo pensando fazendo análise de ações, por exemplo, né, no caso de uma pessoa aos 22 anos, né, que está tentando construir patrimônio, o que você precisa é aumentar o valor das coisas que você vende. Se você tem uma empresa, você precisa ter nessa empresa a capacidade de vender coisas que as pessoas avaliem bem, né? Avaliem bem. Você tem coisas nessa economia nossa hoje, uberizada, com iFood, iPhone, Uber, 99 Táxi, sei lá, empresas que fazem, eu mesmo, né? Faço meus cursos na Udemy. Essas empresas, elas pegam uma parte da margem, né? Os meus cursos na Udemy, por exemplo, nem recomendo, porque recomendo para você fazer, mas não é uma fonte de renda relevante para mim. Então, você vai mudar. Então, por que eu estou te falando isso, né? Eu estou te falando isso porque você vai mudar a sua situação financeira, aumentar o seu patrimônio, vendendo alguma coisa para o mundo,
vendendo alguma coisa que as pessoas avaliem bem, que elas coloquem, que elas entendam como valiosa. Gaste o seu tempo, gaste a sua energia pensando no que as pessoas entendem por valioso, fazendo serviços de excelência, fazendo bons produtos, trazendo produtos que você viu em outra região para aquela região, enfim, né? Trabalhando em empresas que avaliem bem o seu trabalho, a não ser que você tenha lá 17, 18, 20, 22 anos, como é o caso do Bruno, e às vezes você está começando ali, né, sei lá, de estagiário, assistente, porque você está ainda aprendendo, né, então você não tem nada que tem muito valor, então você tem que focar em ter coisas que têm valor, para você poder obter renda. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é o mercado financeiro que vai fazer você ficar rico. Essa história é uma história para boi dormir. Todas as pessoas que falam isso é porque elas já são ricas desde sempre. Elas já vêm de famílias ricas, elas já têm dinheiro e elas criaram lá um esquema para tomar dinheiro de você, não de maneira de estelionato, não, mas para te vender a imagem deles, para você ficar admirando, né? Se valer da pobreza para ficar rico. É mais ou menos tipo o Gugu fez, o Luciano Huck faz atualmente. Isso é, o Silvio Santos, né? Isso é histórico, né? Então, se emancipar, sair dessa rodinha, sair disso, se afastar disso, isso só vem com instrução, vem com educação, vem com discernimento. Se você fica achando que se envolver com pirâmide financeira, você vai ganhar dinheiro, ou se você seguir o trader lá, a pessoa que dá a dica de ações, blá, 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 você vai ficar rico, pode esquecer, não vai acontecer. E aí chega no meu segundo ponto. Meu segundo ponto é investimento em ações. Vale a pena investir em ações? O Brasil é o país que tem sempre top 10 dos maiores juros do mundo. Agora mesmo, que a nossa Selic é de 2%, mesmo assim, a gente continua top 10 de juros do mundo. Por quê? Porque os outros países estão com juro muito mais baixo, né? Então a gente está sempre lá no topo em termos de juro que nós pagamos, tá? Então, num mercado onde o juro é tão alto, o mercado de ações oscila muito. Não vale a pena as empresas fazerem, digamos assim, as empresas não crescem muito, porque o que vale a pena no Brasil é dinheiro, é vender dinheiro. Então tá aí os bancos, né? Uma das coisas que mais dá dinheiro no Brasil é banco. Então, é banco, é banco, é banco, é banco, é banco. Então, fazer negócios, o ambiente econômico é altamente instável, né? O ambiente institucional, jurídico. Então, nós somos uma sociedade ainda que, até por falta de educação e de instrução, a gente oscila muito. Então, as coisas que dão dinheiro no Brasil, resumindo para você, energia elétrica, petróleo, minério de ferro, papel e celulose, né? Você pode, coisas que você extraia da terra. E banco. Varejo sempre oscila muito, construção sempre oscila muito, então é muito arriscado para você querer formar o seu patrimônio com ações, a não ser que sejam dessas empresas. E aí, invisto em ações? Claro, pode investir na ES Tietê, na EDP, na Taesa, pode investir na Alupar, pode investir na Copel, que são empresas de energia, posso ter esquecido de alguma outra aqui, a Engie, você pode investir na Sanepar, na CESP, você pode investir na Eco Rodovias, na Eco Rodovias não sei, mas CCR, Rodovias, Rodovias Tietê, tem outras rodovias concessionárias de aeroportos, de portos, concessionárias de rodovias. Por quê? Porque elas têm concessionárias de transmissão, linhas de transmissão, como as transmissões paulistas. Você pode investir nessas empresas. São ações de empresas que vão oscilar na economia. Por quê? Porque a economia brasileira oscila muito. Então é normal, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, mas compre ações hoje, por exemplo, aos 20 e poucos anos, para você ter sempre essas ações até os 30, 40, 45, 50 anos. Então, os contratos dessas empresas normalmente são de 20, 30 anos. Então, é mais fácil comprar esse tipo de empresa. Comprar banco, né? Itaú, Banco Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Essas ações desses bancos, o Itaú é a maior empresa da América Latina, né? Então, compre ações do Itaú, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Vale a pena comprar ações? Claro. Mas não vale a pena ficar gastando tempo da sua vida, ao invés de pensar em coisas para você ganhar dinheiro, pensar em como é que você analisa ações para investir 200, 300, 1.000, 2.000.
Entende? Se você for comprar, por exemplo, ações da ES Tietê, é uma recomendação, eu tenho autorização para recomendar ações, pode comprar, custa R$ 3 mais ou menos a ação, você compra lá 300 todo mês. Vai comprando, a ação vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, mas no longo prazo, daqui 20 anos, 10, 15 anos, 20 anos, ela vai ter aumentado com certeza absoluta e vai ter pago constantemente dividendos para você. Legal, pode investir em ações, sem problema nenhum. Mas não caia no conto de que você vai conseguir comprar a ação lá na posição mais baixa e vender na posição mais alta e vai ganhar, vai multiplicar o seu salário por 1000 vezes, porque se tivesse comprado a Magazine Luiza, se tivesse comprado a empresa XYZ, que você estaria hoje milionário, isso não existe. É sempre obra, é sempre engenheiro de obra pronta. É sempre engenheiro de obra pronta. É sempre o cara que fala, tá vendo, se tivesse investido teria nisso, tá vendo, é sempre olhando o que já aconteceu. O pra frente é muito mais instável, mas essas empresas que eu te falei são possíveis de você investir em ações, tá? Mas não gaste dinheiro nisso, gaste dinheiro criando coisas que tenham valor, que você seja muito bem remunerado, tá? E diversificação em riscos e investimentos, então na mesma linha, eu até vou colocar algumas coisas aqui na tela para você, né? Hoje, no dia 20 de outubro de 2020, às 20h30, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, vou colocar umas imagens aqui de alguns produtos da renda fixa que tem uma boa remuneração, que vão garantir para você aí durante 3, 4, 5 anos bons rendimentos, em rendimentos constantes, a taxas muito boas, que vão fazer o seu patrimônio financeiro aumentar. O seu patrimônio financeiro, o seu patrimônio total vai aumentar pela sua renda, obtendo renda. O seu patrimônio financeiro pode melhorar na medida que você for alocando recursos lá. Se você guardar dinheiro embaixo do colchão, você vai ficar pobre, porque o colchão não te protege da inflação. Se você guardar dinheiro na poupança, vai ter uma efetividade pior. Por quê? Porque na poupança, várias vezes ao longo dos anos, você vai ficar abaixo da inflação, como é o caso deste presente ano, inclusive, onde nós vamos ficar muito abaixo da inflação. Então, claro que no mercado financeiro vai te permitir que você não perca e até ganhe um pouquinho, investindo, por exemplo, nesses ativos que eu coloquei aqui na tela, que pagam excelente remuneração, né? Comparando o gráfico lá do primeiro momento, né, do Ibovespa nos últimos 20 anos, comparando com o CDI, você vai ver que o CDI tem um rendimento muito parecido, com volatilidade muito menor. Não vale a pena correr tanto, né? Você vai diversificar, você vai começar a correr risco para aumentar o retorno dos seus investimentos quando você já tiver um patrimônio interessante, né? A mesma coisa que eu falo para as pessoas que querem comprar imóveis, né? Você vai comprar uma casa, você vai alocar o teu capital lá, 300, 400, 500, 1 milhão de reais numa casa, quando isto não fizer mais diferença para você, né? Enquanto esse patrimônio estiver gerando renda para você, fruto de aluguéis, fruto de juros recebidos, juros de dividendos recebidos, você não vai imobilizar o dinheiro numa casa e passar a não receber nada. Você não vai fazer isso. Mas até lá, até você ter dinheiro que não faça falta para que você possa comprar uma casa, você pode pagar aluguel tranquilamente, né? Enfim, eu já fiz outros vídeos aqui explicando sobre isso. Mas o que importa é que você continue sempre recebendo alguma vantagem do mercado financeiro, porque há ativos que podem te dar alguma vantagem. Não vão te deixar rico, não vão te deixar milionário, mas vão garantir que você tenha um caminho mais curto, digamos assim, do que se você ficar alocando dinheiro na poupança. Mas atenção, né? Como o Bruno já foi, mas o Bruno a gente já foi personalizado. Mas você que é jovem, que está tentando, está pensando, está querendo aumentar o seu patrimônio, está querendo pensar na sua aposentadoria, que bom se for, né? Eu fico muito feliz se for o caso de você que está me assistindo. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso aumentando o seu grau de instrução, se tornando um profissional que as pessoas pagam bem para você trabalhar, se tornando um profissional que ganha bem, e quando você se tornar esse profissional que ganha bem, você vai cuidar dos seus custos, você vai cuidar do seu... Não vai, né, sei lá, você ganha 10 mil e gasta 10 mil, aí também não adianta, mas você ganha 10 mil e gasta 5, e sobra 5 para você fazer patrimônio, aí sim, aí sim.
Ou você ganha 5 e gasta 2 e sobra 3, ou ganha 5 e gasta 3 e sobra 2, né? É nesse momento que você vai fazer aportes todos os meses religiosamente no que for. Pode ser nas ações que eu falei aqui, pode ser em renda fixa, e aí sim o seu patrimônio vai subir. O seu patrimônio não vai subir no mercado financeiro por causa do mercado financeiro, a não ser que você seja um desses que vende pirâmide financeira, fórmulas do sucesso, masterclass, coaching financeiro e esse monte de coisa. Fora isso, se você for uma pessoa como eu, uma pessoa normal, você vai... O caminho para você ter uma vida tranquila, sem ficar exposto ao que a pobreza faz com as pessoas que ficam expostas, né? Os empregados domésticos, as pessoas que têm renda menor, condições menores, elas ficam expostas a serem aproveitadas, tanto por líderes religiosos e gurus, quanto na sociedade de maneira normal, ganhando pouco, né? Porque os seus salários não são valorizados. Tudo bem? Então, a minha assessoria financeira hoje aqui, não foi o caso específico do Bruno, Bruno a gente já falou, mas a minha assessoria financeira aqui fecha para você com regras gerais. Se você quiser saber mais sobre isso, tem o meu curso de finanças pessoais, Tesouro Direto e Matemática Financeira, o curso de R$ 39,90, curso super barato, e que eu espero que ajude você, porque essas coisas são discutidas com mais profundidade, ajude você a lidar melhor com todo o raciocínio financeiro necessário para cuidar das suas contas, tá bom? Tudo de bom, um grande abraço, a gente se vê.